te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nossas vidas. Nós reconhecemos a tua paternidade, reconhecemos o teu senhorio sobre nossas vidas. A nossa vida pertence ao Senhor, a nossa vida é para o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para te cultuar, para te adorar, para te dar palavras de louvores, adoração ao Senhor, palavras de gratidão. Obrigado, Senhor. Nossa vida é para fazer a tua vontade, era para cumprir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E nós reconhecemos que foi a melhor decisão que já tomamos em nossa vida, reconhecer o Senhor como nosso Pai, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós estamos aqui para receber tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós hoje, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Recebe, Pai, a adoração, palavras de louvor e gratidão dos filhos que te amam, que te adoram e te reconhecem, em nome de Jesus. Muito obrigado. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Pode se assentar. Que maravilha estarmos aqui essa manhã, prontos para adorar o Senhor. Estamos aqui porque nós o amamos e entendemos que a nossa vida pertence a Ele. E nós estamos aqui para realmente adorá-lo, para a gente realmente cultuá-lo. Então dê o seu melhor, dê a sua adoração, dê a sua atenção. Com certeza Deus vai falar com você hoje, amém? Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você comemorou ano em alguma coisa, nós queremos só uma oportunidade e um motivo para estar orando por você. Só o Rian. Glória a Deus. Então, estenda suas mãos em direção a Ele, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça pela vida do Rian, Pai. Declaramos ele crescendo, avançando cada vez mais no Senhor. Nós declaramos, Pai, uma nova estação frutífera, transbordante, de multiplicação sobre a vida dele. Até aqui ele tem provado da tua bondade, do teu amor num nível. Nós declaramos esse nível aumentando cada vez mais em nome de Jesus. Que a vida dele seja melhor e melhor a cada ano. Nós declaramos, Pai, ele crescendo, avançando no Senhor, cumprindo todos os princípios, cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem proposto para a vida dele. E declaramos, Pai, em nome de Jesus, graça e estatura crescendo na vida dele, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida dele e declaramos ele abençoado em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Parabéns, Rian, presente da nossa igreja. Glória a Deus. Queridos, essa semana nós tivemos alguns eventos na nossa igreja. Um deles foi o Encontrão do VC. Foi um tempo maravilhoso que nós tivemos esse ajuntamento aqui para comemorar, para celebrar aquilo que Deus tem feito nessa cidade. Nós temos um vídeo para você ver um pouco do que aconteceu. Então, fique ligado, assista comigo. E as dificuldades, elas vão aparecer a todo instante. Mas tudo que nós precisamos é saber, o Senhor mudou a minha vida. E Ele deseja dar a mesma oportunidade a outras pessoas. Só que Ele não mais irá descer do corpo físico para fazer isso. Ele deixou a mim e a você, para darmos continuidade. Jesus veio e nos deu o norte.
Deus está fazendo nessa cidade. Através dos VCs nós temos alcançado essa cidade, né, levando essa palavra da fé, alcançando pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas. Realmente nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Então os VCs estão de recesso esse período, mas assim, no outro ano nós vamos voltar com força total. E se você não faz parte de nenhum VC, eu convido você a procurar ali nossa secretaria, ver os endereços. Com certeza tem um que se encaixe perto de você, tem um que está esperando por você, e você pode participar desse avivamento que já se iniciou aqui em Teresina, em nome de Jesus, né? Então, parabéns a toda a equipe do VC. Eu queria pedir uma salva de palmas. Glória a Deus. Vamos continuar avançando e crescendo em nome de Jesus. Amém? Ontem nós tivemos também, né, a conferência virtuosa. Foi um tempo maravilhoso, um tempo poderoso. Então você, mulher, com certeza recebeu muito do Senhor, foi abençoada, foi agraciada. Então, parabéns também para a equipe das mulheres aí que prepararam essa conferência maravilhosa. E se preparem, tem outras vindo. Então, gera expectativas, vai ser poder de Deus em nome de Jesus. Vamos para o Verbo News agora. O Verbo News está no ponto? Então, vamos de Verbo News. Fique ligado na nossa programação. Dia 14 de dezembro, culto de celebração. E está começando. 14 de dezembro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Você está pronto para transformar sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Amanhã, às 19h30, começa a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Serão 2 dias de uma verdadeira imersão para renovar sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Aprenda a investir com segurança na Bolsa de Valores, em renda fixa e a fazer o dinheiro trabalhar para você. Receba técnicas práticas de empreendedorismo e estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria no balcão de informações. Oi gente, graça e paz. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a importância da mentoria Acessando Riquezas para a minha vida. Através da mentoria eu tirei muitas dúvidas sobre como administrar as minhas finanças, né? E as finanças do meu negócio também. De forma prática, eu aprendi como dividir o dinheiro para lazer, o dinheiro para as contas, o dinheiro para investir. E também eu tive ideias de novos negócios que me trazem faturamentos mensais até hoje, né, e gastando pouco tempo com eles. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Aproveita e faz logo a sua inscrição. Olá, queridos, graças e paz, irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou vindo aqui para incentivar você a participar da mentoria Acessando Riquezas. Eu participei da primeira edição e para mim foi maravilhoso, aprendi muitas coisas, a experiência de ouvir alguém que segue um caminho é maravilhoso para as nossas vidas. Aprendi sobre Bolsa de Valores, aprendi sobre investimento e isso me acrescentou também muito. Eu sou investidor hoje, inclusive um pouquinho antes da mentoria eu já estava nesse percurso, lá eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais. Eu quero aqui incentivar você porque não se trata apenas dessa área. Então não fica de fora, participa da mentoria Acessando Riquezas, que certamente você será acrescentado em muitos aspectos da sua vida financeira. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas próximo ano retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus.
sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No mês de dezembro, teremos uma programação especial para toda a família. É a Cantata de Natal, um momento especial e memorável para celebrar o verdadeiro sentido do Natal, Jesus. A cantata acontecerá no dia 20 de dezembro, aqui na igreja, às 19 horas. Venha e traga alguém com você. Para encerrarmos o ano de forma excelente, vem aí o culto da virada. No dia 31 de dezembro, você e sua família estão convidados a celebrarem conosco. Vamos entrar em 2026 da melhor forma possível, adorando ao nosso Pai e reunidos em família aqui na igreja. As inscrições para o culto da virada é gratuita, mas é necessário passar no balcão de informações para dizer o seu nome, a quantidade de pessoas que vão lhe acompanhar e o prato que você irá trazer para o jantar. Gostaríamos de lembrar que as vagas são limitadas, por isso, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua. Um mergulho, uma nova vida. No dia 10 de janeiro, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. E para você que ainda não é graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Olá pessoal, olá irmãos, aqui é Laura Solgueles, vindo aqui falar para vocês a importância que o Centro de Treinamento Bíblico Rema e a Escola de Ministros também fez na minha vida. Em 2011, 12, 13, fiz o Rema, Escola de Ministros em Belo Horizonte. Quero te encorajar, o meu próprio testemunho de ter sido realmente edificada na palavra, o fundamento bíblico que foi ali passado através das aulas do Rema, fazem parte da minha vida até hoje, do entendimento da palavra da fé, das realidades da nova criação, da nossa autoridade em Cristo, da história da igreja. São tantas aulas tremendas que realmente lançam um fundamento sólido para você. Então quero deixar aqui a minha recomendação, meu carinho, minha honra de ter sido parte dessa história, dessa família do Verbo da Vida e sabendo que tem muitas vidas e quem sabe você, para serem edificados também através dessas escolas. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude de que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hanks, Honra Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra deve ser ensinado, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento.
O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja. E eu posso testemunhar, na primeira turma também tive a oportunidade de fazer, e quanto que foi relevante para a minha vida, né, ter esses ensinamentos, essas instruções que eu recebi. Através dessas instruções, desses ensinamentos, eu consegui aumentar, né, os meus investimentos, adquirir um ganho melhor, aprendi a operar na Bolsa de Valores. Então, assim, são muitos conhecimentos, né, muitas instruções que agregam para que nós possamos realmente melhorar a nossa vida financeira. Também terá instruções naturais na questão de organização financeira e também direções espirituais para que você possa destravar e avançar cada vez mais. Então, se você não fez sua inscrição, passa ali no nosso balcão de informações, faz a sua inscrição, ainda dá tempo, vai ser amanhã às 19 horas. Então, venha e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? A outra coisa que eu queria reforçar é sobre a nossa cantata de Natal, que vai acontecer sexta-feira, sábado agora, dia 20 de dezembro. Então vai ser um momento maravilhoso. Você que esteve aqui no ano passado, você sabe o quanto que foi lindo, o quanto que foi maravilhoso. Então você não pode ficar de fora dessa nova edição, né, desse ano. Então está sendo preparado com muito carinho, com muita excelência. Então venha, traga convidado, é totalmente gratuito. É só para abençoar nossas vidas mesmo. Então vai ser sexta-feira agora, né, aqui na igreja, está aberta ao público. Então venha, traga um convidado. Vai ser um tempo maravilhoso e algo muito excelente e bonito que a gente vai poder assistir e ver. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez, queria que você levantasse a sua mão. A gente quer conhecer. Glória a Deus. Também queria destacar a presença ilustre aqui do pastor Gilmar e da Vera Cavalcante. Queria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Pastor Gilmar, ele é professor do Rema, né, pastor lá em Fortaleza, tem servido ao Senhor com excelência, né, com dedicação. A Vera, que esteve ministrando aqui para as mulheres na conferência ontem, ela que é escritora, também professora do Rema. Então nós estamos aqui bem servidos, né, vamos receber uma palavra maravilhosa dela aqui. Então a gente só queria demonstrar a nossa gratidão e a honra de tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês, e uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então convido a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Quem abriu, diga: Deus é bom. A palavra nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descendentado. Queridos, aqui a Bíblia nos mostra que toda vez que nós manifestamos a generosidade, a multiplicação, o aumento acontece. Porém, quando a gente retém mais do que é justo, quando a gente tem a intenção de reter, a gente tem a perda. Então aqui é algo que em Provérbios, né, está nos trazendo uma clareza, um ensinamento, nos dando uma instrução, um alerta, para que a gente não possa ter o coração de retenção. O nosso Pai, ele é generoso, nosso Pai é doador, e nós precisamos seguir o exemplo dele. Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, a Bíblia vai relatar que aquele que dá, ele vai receber. Então, se a gente dá, nós vamos receber, nós podemos ter essa expectativa. Lá em Coríntios diz que se a gente plantar com abundância nós iremos ceifar. Então, quanto mais nós plantamos, mais nós vamos receber. E quanto mais abundante nós seremos, mais abundante nós iremos colher. Então, esse é um princípio, é uma lei que foi estabelecida pelo Senhor e que ela rege essa questão das finanças. Então, nós precisamos ser generosos.
Lembre-se que nós somos supridos para poder suprir outras pessoas. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos favorecidos para favorecer. Deus espera que a gente manifeste esse ciclo. Deus, Ele quer nos abençoar com um propósito, a gente ser uma bênção para o reino e para as pessoas. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta. Você vai fazer isso em maneira em espécie. Nós temos os envelopes aí nas poltronas que você pode estar fazendo. Se preferir, pode fazer através do Pix, que está aparecendo aqui atrás, que é a nossa chave, que é o nosso CNPJ. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras também com as maquinetas de cartões, que você também pode estar utilizando esse meio para dizimar e ofertar ao Senhor. Você que nos acompanha de casa, você tem a chave Pix, o QR Code aparecendo aí no seu aparelho. Então você também pode estar honrando ao Senhor através do seu dízimo, da sua oferta, manifestando a sua generosidade em nome de Jesus. Então, com certeza, se nós cumprimos esses princípios, nós vamos ver as bênçãos do Senhor, que Ele já derramou sobre nossas vidas, se manifestarem de forma abundante em nome de Jesus. Você crê assim? Então, se você já separou, convido você a levantar o seu envelope ou levantar a sua mão, você vai fazer através de outro meio, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos suprido de todas as formas, Pai. Obrigado porque não temos falta de nada, mas somos supridos em Ti, em tudo, em Ti, no Senhor, em nome de Jesus. Declaramos esse dízimo, essas ofertas, multiplicando, conforme a sua palavra diz, em sua totalidade. E nós cremos, Pai, que nós iremos honrar ao Senhor. Nós vamos aqui demonstrar a nossa honra, a nossa gratidão e reconhecimento, que é o Senhor que nos supre, que é o Senhor que nos guarda, que é o Senhor que nos dá força para adquirirmos riquezas. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos e te honramos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Venha com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei. Santo Jesus, tu és santo, tua é a glória, e toda a criação pra sempre cantará. Poderoso, tu és poderoso, tua é a glória, e toda a criação pra sempre cantará. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é o início.
Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és Senhor, tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Sim, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Bom dia, igreja. Quem está animado aqui porque Jesus está voltando? Aleluia. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês. Ontem nós estivemos aqui no último dia da conferência Virtuosos e foi uma grande bênção, amém? Estou até um pouquinho rouca, mas o Senhor há de me ajudar esta manhã. Gente, como vocês viram aqui, esse vídeo fala sobre o lançamento, né, do meu mais novo livro, o segundo livro, intitulado Uma Armadilha Chamada Fofoca, né? Esse tema é um tema que deve ser tratado, já que ele é tão presente. E ele não é só presente em conversas na rua, né? Nas esquinas, mas ele é presente na igreja, nas empresas, na família, e tem sido motivo de muita destruição. E a gente não pode deixar passar e tocar nesse assunto, como uma cura para nós. Amém? E quando eu pensei em escrever esse livro, é como uma cura e como uma reflexão. Será que nós temos sido agentes de fofocas, de maledicência, né? E eu trato esse assunto em 32 capítulos curtos. Esse livro é indicado, né, pelo apóstolo Guto. Ele tem aqui um texto indicando esse livro. Nós tivemos uma reunião de supervisão lá em Fortaleza, ele esteve lá. E ele falou sobre esse livro como uma ferramenta para as igrejas, amém? Então eu convido você, ao final desse culto, adquirir esse livro, levar para sua casa e ler. E você vai perceber quantos versículos a Bíblia tem falando sobre esse assunto. É impressionante. Eu até pensei que eu ia achar esse assunto só em Provérbios, porque Provérbios é um livro de advertência, da sabedoria, não é? Mas a Bíblia está recheada de conteúdo que combate fofoca. Amém? Então nós precisamos, amados, entender o mal que isso traz, que não é uma coisa que é só da cultura, não. Na verdade, é uma coisa que tem que ser banida do nosso meio. Então, eu tenho aqui um capítulo que fala: o fofoqueiro atrai fofoqueiro. Como saber se eu sou um fofoqueiro? Fui vítima da fofoca, e agora? Existe perdão para o fofoqueiro?
Quando o presente está ausente. O que é isso? A pessoa não está na roda da conversa, mas o nome dela está. Aí ela acaba estando presente mesmo ausente. Amém? Como lidar em família sobre fofoca? Quando a nossa mesa da comunhão, da alimentação, se torna um lugar onde os filhos presenciam conversas que não deveriam ouvir sobre as pessoas. Ou quando nós saímos da igreja e dentro do nosso carro falamos sobre coisas que nos desagradaram, tendo os filhos no banco de trás. Tem um outro capítulo que pergunta: quem é mais fofoqueiro, o homem ou a mulher? Já disseram que a capa denuncia, mas não é não, viu? Tá? Não é. Então tem muitas coisas abençoadas aqui nesse livro. Eu não falo fofoca da vida de ninguém do livro. Apenas conto um breve testemunho meu, porque eu não quero que esse livro desperte em pessoas a curiosidade do mal, mas a curiosidade para ser liberto desse mal. Amém? E ao adquirir esse livro, você vai estar me ajudando no meu ministério do meu marido. Nós pastoreamos por 12 anos a igreja Verbo da Vida Via Sul, a qual nós fundamos, né? Fizemos ali, surgiu o nascimento dela junto ao Senhor. E há algum tempo o Senhor falou conosco que a nossa estação como pastores presidentes de lá havia encerrado. E agora Ele é apóstolo na igreja. Estamos livres para ir por todos os lugares, abrindo novas obras, fazendo trabalho mesmo de missionário, amém? Num período de itinerância também. E ao adquirir esse livro, você vai estar contribuindo com o nosso ministério, amém? E você vai estar também nos auxiliando na nossa ida para a nossa terra natal. Pergunte qual é? Estados Unidos. Eu digo terra natal profeticamente, viu, Fábio? Porque eu sou cearense. Amém? Mas temos no nosso coração o amor latente pelos Estados Unidos. Amém? E eu acredito que isso é do Senhor mesmo, porque os americanos fizeram muito com o que diz respeito a missões pelo mundo. E o nosso Ministério Verbo da Vida é fruto de uma visão missionária de um americano, né? Então, nada mais do que contribuir, retribuir para levar a palavra para aquele povo também. Eu estive lá por 2 vezes, vi meus conterrâneos. E lá eu tive a oportunidade de evangelizar dentro daquelas lojas. Vi muitos imigrantes ali, longe de suas famílias. Muitas vendedoras ali chorando no meio daquela multidão. Quando eu preguei o evangelho para elas, eu falo espanhol, eu hablo em espanhol também. E eu tive a oportunidade de ir ali falar com elas, com muitos deles, e pregar o evangelho ali. E eu creio que Deus tem um povo ali dentro para alcançar, um povo no meio do povo. Amém? Por que um povo no meio do povo? Porque nem todo mundo que ouve quer ser povo de Deus. Mas você prega para todo o povo, para que um povo se levante. Amém? E lá também atrás, gente, o ano passado, Deus me inspirou a vender também para o meu ministério, né? Um produto que são semijoias, folheados, bijuterias. Vocês já ouviram falar uma marca chamada Vivara? Conhece a Vivara? Pois a minha marca se chama Vivera. E você também pode estar adquirindo, por enquanto lá só tem folheados e bijuterias, para também auxiliar a nossa vida ministerial. Amém? Você pode ficar de pé, por favor. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse 10 crentes cheios do Espírito Santo. Isso aí é bem facinho. Obrigada, Virgínia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, povo abençoado? Glória a Deus. Você pode sentar e abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diga assim: Deus está aqui. Amém? Quando você abre a Bíblia, a gente vai cantar: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu. Olha que linda.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez cante: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Dê um glória a Deus e um aleluia. Gente, cada vez que eu leio esse texto, eu fico cada vez mais convencida de que nós estamos caminhando para o começo. Amém? Para o começo do novo tempo, que é a volta do Senhor Jesus. Do novo tempo, que é o arrebatamento da igreja. E que a gente tem que ficar ligado que o que nós estamos vivendo nesse tempo já está anunciando a vinda do nosso Senhor. E sabe, irmãos, a gente tem que viver nessa terra como se Jesus voltasse daqui a 10 segundos. Se a gente tiver essa consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente não anda de qualquer jeito. A gente não vive de qualquer jeito. A gente não se relaciona com qualquer pessoa. Amém? A gente anda com critério. Quando você tem certeza da volta de Jesus, você anda com mais critério. Amém? Para quê? Para preservar a sua salvação. Porque, irmãos, eu posso te dizer, nem a abertura de uma Olimpíada, nem a abertura de uma Copa do Mundo vai ser tão mais impactante sobre a face da terra do que a volta de Jesus, do que o arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer. Existem profecias que são condicionais. Amém? Como? Vou dar um exemplo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, combate em função, ou então vive militando em função das profecias das quais um dia você foi objeto. Ou seja, vamos trazer para um português mais simplificado. Olha, Timóteo, um dia você recebeu muitas profecias. O que é que você tem que fazer agora? Viver para que essas profecias, elas aconteçam. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que muitas das profecias que Timóteo viveu dependiam de Timóteo. Então, não é porque Deus disse para mim uma coisa que ela vai acontecer só porque Deus disse. Vixe, Vera, desterrai, desterrai. Só porque Deus disse. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Ele revela a vontade dele na sua palavra e usando os seus profetas para dizer do coração dele para nós, amém? Mas depende mais de nós acontecer o que Deus declara sobre nós do que do próprio Deus. Porque do próprio Deus já tem dele o sim e o amém. Mas Deus não força nada. É por isso que profecias pessoais são condicionais. E profecias ministeriais também são condicionais. Porque quantas pessoas receberam profecias sobre ministério que estão agora mortas no cemitério e nunca viveram aquilo? Quantas pessoas receberam profecias sobre os filhos e estão desviados e não está se cumprindo? Dependeu de Deus? Não, dependeu de um posicionamento. O mesmo que Paulo disse para Timóteo ter. Olha, Timóteo, a respeito das profecias das quais um dia você foi objeto, milite, viva em função para que elas aconteçam. Agora, tem profecias que, independente da minha vontade, da sua vontade, elas já são. Por exemplo, existem profecias que falam sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o lago de fogo, onde Satanás será lançado, amém? E isso ninguém muda. Jesus vai voltar, mesmo que você queira ou não, mesmo que alguém acredite ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então ela não é condicional, ela é factual e irreversível. Amém? Agora, muitas coisas, de acordo com a influência satânica desse mundo, porque esse mundo está debaixo de uma influência satânica. Eu quero só te dizer que esse mundo, a terra onde você vive, a terra, o planeta Terra, não é do diabo. Mas o governo desse mundo é do diabo. Entende a diferença? Do diabo não são os meus animais, não é a sua casa, Fábio, não é a casa de vocês aqui, não pertence ao diabo. Diga glória a Deus. Porque lá quem manda é Deus.
Amém? Mas o governo espiritual que gera esse mundo é do diabo. Mas eu vim aqui para te dizer que mesmo que o governo deste mundo seja do diabo, você não faz parte deste mundo. Amém? Diga graças a Deus. Agora, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós vamos viver de uma maneira diferente. Amém? Glória a Deus, porque o mundo está sobrevivendo e nós estamos vivendo em fé. A fé é a ferramenta que ativa o favor de Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu me lembro de mim sem fé. Eu me lembro de mim sem conhecer a Deus. E eu quero só te lembrar que se você se lembrar do seu passado, não é para você sentir pena de você. Vixe, quando eu olho para o meu passado, oh meu Deus, como eu era triste, como eu era infeliz. E tem uma glorificação de um passado ruim. O seu passado só merece de você isso. Se lembrar de onde você saiu e para onde nunca mais você vai voltar. Não é para você ficar se lembrando e contando e choramingando as mazelas do passado, como se sua vida tivesse limitado àquilo. Não, Deus tem um presente e um futuro glorioso para nós. Amém? Então, queridos, Deus nos restaurou. E agora nós temos que viver aqui nesse mundo usando a fé, amém? Não só para adquirir coisas, porque a gente fala muito sobre fé. Eu vou ter meu carro, eu vou ter minha casa, eu vou ser curado. Então a gente usa muito a palavra fé para esse tipo de coisa. Mas sabia que você pode se crer para ser um pai melhor, crer para ser uma mãe melhor, crer para ser um filho melhor, crer para ser um cidadão melhor, crer para ser um sócio melhor do que você é, crer para ser um patrão melhor, porque a Bíblia fala sobre patrão e empregado, não fala? Então a fé, irmãos, não é só para adquirir coisas não, porque se for para adquirir coisas, até uma pessoa que pratica o mal adquire. Quantas pessoas que praticam aí crimes estão em mansões? Então não se trata só disso. Fé, ela apenas facilita o acesso, uma facilidade que uma pessoa na sua condição não conseguiria. Mas a fé, ela proporciona você ter coisas, inclusive um caráter aperfeiçoado. Fé serve para tudo. E nesse mundo que a gente está, muitos comportamentos estão nitidamente alterados. Por isso que eu pedi para você abrir 2 Timóteo capítulo 3. Amém? Versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Saibam, diz o Senhor, que nos últimos dias sobrevirão. Eu gosto dessa expressão sobrevirão, porque sobrevirão vem do verbo sobrevir, mas sobrevir vem do verbo vir. Então, é como se um tempo tivesse chegado, mas um outro tempo se estabeleceu acima desse tempo. Então, existe o tempo cronos, ou o tempo das coisas naturais, mas existe um outro tempo, porque o sobre é o que está acima. É um tempo espiritual, é uma maneira de viver num tempo diferente, dentro de um outro tempo, que foi acelerado para o mal por causa do pecado, por causa de Satanás. Então ele diz, nos últimos dias sobrevirão, virá acima desse tempo um novo tipo de comportamento. Sobrevirão é vir acima de um novo tipo de comportamento, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Quando eu falo novo, não é porque é bom, porque essa palavra novo, a gente sempre pensa que está atribuída a uma coisa que é boa. Mas eu posso ter uma calça, eu ganhei uma calça nova, mas não é porque a calça é nova, é porque eu não tinha aquela calça, agora eu tenho, né? Então, esse novo aí não se trata de que é uma coisa melhor, de que é a vinda de uma atmosfera espiritual melhor. Não, é uma coisa nova, mas que está sendo estabelecida com muita velocidade. E de que se trata? Ele qualifica esses tempos, dentro dos últimos dias, como difíceis, e uma versão diz trabalhosos. Mas por que ele vai explicar? Por que vão ser dias difíceis e vão ser dias trabalhosos? Aí ele vai dizer por quê. E eu vou ler com vocês.
Vocês vão ler comigo, na verdade, todos, do versículo 2 até o versículo 5, tá? No 3, vocês leem todo mundo junto, com aquele olho da bila azul arregalado. 1, 2, 3. Pois desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Qual o conselho que Timóteo está dando para... Qual o conselho que Paulo está dando para Timóteo quando chegam esses tempos difíceis e trabalhosos? Que a gente tem que lidar com essas pessoas? Que a gente tem que conviver com essas pessoas? Não, que a gente tem que ficar o quê? Longe. Porque elas são pessoas perigosas. Pelo principal motivo, elas são amantes de si mesmas. Ai, Vera, quer dizer então que eu não vou mais evangelizar ninguém? Quer dizer então que essas pessoas não merecem a pregação do evangelho? Merecem, mas muitas já decidiram de que lado elas estão. Muitos já decidiram amar a si mesmo. E quando uma pessoa ama a si mesmo, não é no sentido que Jesus fala, né? É que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Nessa relação aqui, não existe amar o próximo. Só existe amar a si mesmo. E Paulo está aconselhando a Timóteo: você tem que ficar longe dessas pessoas. Agora, como saber se elas têm aparência de piedade? Amém? Sabe o que é que vai enganar muitas pessoas nos últimos tempos? A aparência. A aparência vai enganar muitas pessoas, né? E elas vão dizer: não, eu estou fazendo isso em nome da minha felicidade. Tudo hoje em dia é em nome da minha felicidade. Eu vou deixar a minha mulher e os meus filhos porque eu sou infeliz. Eu encontrei uma novinha. E em nome da minha felicidade, eu vou deixar esta família, que me custou muito construir, em nome da minha felicidade. Não tem a aparência de algo bom, justo, não é? Oh, a pessoa quer ser feliz. É melhor separar do que viver sofrendo. Mas não é melhor se converter, não. Não é melhor dizer: rapaz, vamos sentar aqui nós. Tu está errado, eu estou também. Bora resolver isso daqui. Vamos afinar nossas conversas, do que você procurar mais problema para você. Então, nesse tempo, o que vai parecer que essas pessoas traidoras, egoístas, gananciosas, cruéis, implacáveis, traidoras, desobedientes aos pais, iracundas, o que é que vai nos tentar, eu digo tentar, porque não vai enganar você. O que é que vai tentar nos ludibriar? A aparência. Diz a palavra no versículo 5, pode colocar lá? Tendo forma ou tendo aparência ou tendo formato de piedade. O que é piedade, gente? Piedade significa reverência. Amém? Tem aquela aparência de reverência a alguma coisa boa. Mas é só aparência, não tem essência. É aparência, aparência não é essência, gente. Amém? Diga: aparência não é essência. Amém? Se a gente não estiver, meus queridos, cheio da palavra e do Espírito, nesses últimos tempos, nós vamos ser facilmente enganados pela aparência. Amém? Você não pode se conformar. Pastor Fábio, eu posso descer? Você não pode se conformar, amém, em achar que
tudo que você já aprendeu de Deus é o suficiente. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que não é o suficiente. Você precisa de mais. Quanto mais culto você vier, melhor para você. Quanto mais participar de eventos na igreja, é melhor para você. Quanto mais você se envolver com a visão pastoral da sua igreja local, é melhor para você. Quanto mais você dedicar tempo para jejuar, para orar, para se consagrar, vai ser melhor para você. Amém? Porque os tempos que vão chegar são trabalhosos. Porque a coisa mais triste, porque assim, irmãos, conviver, a mentira você detecta facilmente. É ou não é? O que foi que lá no princípio fez com que Eva caísse? A aparência. Porque quando a serpente disse, olha, não é bem assim que Deus disse, não. Ele não disse que vocês iam comer e morrer. Na verdade, Deus estava querendo dizer que vocês, ao comer, vocês iriam, não comer e beber, comer, vocês iriam ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, pela aparência, Satanás ludibriou a Eva, amém? E pela aparência, ela entendeu que não teria mal nenhum desobedecer a Deus. Então, o que mais, queridos, vai encantar e encandear, vocês conhecem essa palavra? Encandear essa geração é a aparência. Mas uma coisa que eu ensino no Rema, e que fique bem claro para você, parecido não é igual. Parecido não é igual. Gente, mas vai ter tanta coisa parecida com o evangelho. É tanta gente pregando com frase de efeito, é tanto oba-oba, é tanto movimento gospel, que eu te digo, só vai ficar de pé quem tem raiz profunda. Amém. Eu não lembro qual é a planta, eu acho que é o bambu. Eu ouvi isso em algum lugar, eu acho que é o bambu. Se não for o bambu, que seja hoje o bambu. Mas o bambu, vamos dizer que é o bambu. Ele tem raízes muito profundas. E antes dele ficar a parte visível, bem aparente, primeiro ele aprofunda as suas raízes. Para encontrar cada vez mais as correntezas de água. E diz, né, sendo o bambu, que ele se enrola nas pedras subterrâneas. Ele se amarra para ficar cada vez mais firme em cima. Eu te pergunto essa manhã, como é que estão as tuas raízes? Se você hoje fosse olhar como é que está a sua raiz cristã, como é que está? Alguém te leva no papo e na conversa? Você é facilmente convencido por uma aparência? Então, nesse tempo, essas pessoas que Paulo chama de traidoras, avarentas, jactanciosas, orgulhosas, soberbas, desobedientes a pai e mãe, traidoras, elas têm aparência de piedade. Em outras palavras, ele está dizendo, gente, não se engane pela aparência, porque por trás dessa aparência de piedade, que parece ter reverência a Deus, se esconde um traidor, um enganador. Amém? Sempre eu e Gilmar, a gente teve muito cuidado com pessoas que chegavam na igreja. E assim, Fortaleza é uma cidade que tem muitas igrejas megas. E nada contra as igrejas megas. Muitos desses pastores dessas igrejas são nossos amigos. Então, Fortaleza tem um perfil de ter igreja de 12, não é, Fábio? 12 mil, 10 mil. Tem igreja que tem 40 mil membros. Tem uma igreja lá que sentado num culto de domingo, sentados, são 12 mil pessoas. É um estádio, gente, um ginásio. Então, são igrejas muito grandes, amém? Mas, se você, como um pastor, não cuidar e vigiar do seu coração, e tiver como um espelho uma igreja grande, você agora vai aceitar, não é qualquer coisa, é esconder o comportamento de algumas pessoas, e por causa de uma necessidade, ou para chegar num alvo que às vezes nem Deus colocou você para estar, vai aceitar todo mundo de qualquer jeito. Não pode. O pastor não pode aceitar uma pessoa de qualquer jeito, porque a igreja não é de qualquer jeito. E você não pode aceitar na sua vida ninguém de qualquer jeito, porque você não é qualquer um. Quando pessoas com aparência de piedade, elas se agregam na nossa vida, elas vêm para tirar, elas não vêm para somar.
nem para multiplicar. Então sempre a gente teve esse cuidado. As pessoas chegavam e diziam: ó, fulano, chegou aquele irmão ali, ele é tão cheio de habilidade, né? Mas quando a gente ia ver, era cheio de guerre-guerre. Yeah. Amém? Que queria comprar alguma coisa de nós por algum cargo, alguma situação. Então a gente sempre teve esse cuidado. A gente tem que se dizer: eu tenho valor, eu não tenho preço. Porque quem tem valor não tem preço, ninguém lhe compra. Então, nesse tempo em que as pessoas vivem de aparência, essa aparência que dá a entender que essa pessoa é uma pessoa de Deus, algo vai ser muito importante nesse tempo. Para quem fez o rema, nós sabemos que existe, né, um dom do Espírito chamado discernimento de Espírito. Irmãos, eu rogo, como o apóstolo Paulo, ele diz nos textos, peça a Deus, né? Tiago, ele fala da gente pedir a Deus sabedoria, um ponto que nós devemos pedir ao Senhor. E Paulo, ele fala sobre pedirmos, procurarmos com zelo, não é pedir, é procurar com zelo os melhores dons. Amém? E a minha oração é que o povo de Deus, além de pedir, veja que Tiago diz para pedir sabedoria. Então, sabedoria eu peço. Amém? Mas dom eu procuro. Não é? Agora, interessante, ó, que quando você pede sabedoria, Tiago diz, se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai lhe dar liberalmente, não vai lançar em rosto. Então, pedir sabedoria é algo que não vai exigir tanto esforço assim, mas procurar vai exigir esforço. Porque procurar não é uma coisa fácil. Porque se eu disser assim, pastor Fábio, me passa o tablet, ele vai ter que procurar o tablet? Não, ele vai pegar, estender e vai passar para a minha mão. Mas se eu disser, pastor Fábio, me traga o copo que está num dos armários da igreja. Eu disse qual era o armário? Não, então ele vai ter que o quê? Procurar. Isso vai exigir dele um determinado tipo de esforço. Então, os dons espirituais têm que ter esforço. E sabe por que os crentes estão sendo enganados por carinhas de piedade, por discursos de autoajuda? Porque eles não querem se esforçar. Estamos sendo enganados pela nossa preguiça e lentidão em procurar o dom que vai nos proteger. Então, o discernimento de espírito, irmãos, eu nem ia falar sobre isso aqui hoje, mas tá, eu vou seguir o fluxo. Nós temos que realmente fazer como o apóstolo Paulo disse, procurar com zelo. Olha, ele ainda classifica qual é a maneira com que se procura, não é de qualquer jeito. Procurar com zelo os melhores dons. Sabia que tem dons que Deus quer usar na tua vida, que não é igual o que Deus vai querer usar na tua vida? E que vão funcionar muito bem na sua vida, mas na sua vida talvez não funcione. Não é que não funcione bem porque não presta, é porque tem uma habilidade, uma capacitação e um propósito. Porque o Espírito Santo, ele age, não é? De acordo com sua vontade, porque diz a palavra, né? Para quem ele quer. Amém? Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que quem procura, acha. Quem bate a porta, abre. Amém? Quem pede, recebe. Então, nesse tempo, irmãos, duas coisas nós temos que pedir a Deus. Porque nós temos resumido as nossas orações: Senhor, me dá um carro. E clama, né? Como eu disse ontem, né? Eu me rasgo por inteiro. Então, a gente exagera, clama pelo carro, pela casa, pelos bens materiais, pelos filhos. Mas tem ferramentas que vão proteger todas essas coisas, igreja do Senhor. Uma é a sabedoria. Então, não adianta ter um carro, uma casa, se você não sabe administrar com a sabedoria que vem de Deus. Porque aquilo que veio de uma maneira pode sair por causa da falta de sabedoria. Então, nesse tempo onde as pessoas estão vivendo sobre uma vida de aparência, em tudo, amém? Nós precisamos pedir, como o Tiago disse, pedir sabedoria e procurar, como o apóstolo Paulo diz, com zelo, os melhores dons. Eu sei, amados, que o discernimento de espírito, e eu sei que os dons do espírito, eles têm uma função para a igreja, mais para o outro do que para nós.
Mas vou te lembrar algumas situações que mesmo sendo, entendendo que os dons do Espírito dele funcionam para o corpo, você percebe que em algumas situações o discernimento de Espírito foi útil para alguém. Por exemplo, Paulo, chegou uma mulher adivinha, e essa mulher começou a dizer quem era Paulo. Não foi assim que aconteceu? Se eu não me engano, era no capítulo 15 ou no capítulo 16 de Atos. E essa mulher começou a dizer quem era Paulo. Só que ela não estava dizendo aquilo pelo Espírito de Deus. Ela estava dizendo aqui pelo Espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que aquelas palavras que tinham aparência de piedade começaram a incomodar Paulo. E ele teve o discernimento e repreendeu aquele espírito na vida daquela mulher. Ou seja, é um discernimento? Sim, mas naquele momento foi útil para ele. Irmãos, eu tenho certeza que situações podem se levantar contra você, mas você não vai ser enganado pela aparência. Você não vai deixar os seus olhos piscarem e brilharem quando uma negociação, alguém chegar com uma proposta para você. O Espírito Santo vai te dizer em alto e bom som: pula fora. Não é laço, é nó. Amém? Porque, irmãos, ele resume, é tão interessante, são características escandalosas, não é? Ser desobediente ao pai e à mãe, irreverente, egoísta, amante de si mesmo, traidores, caluniadores, difamadores. Mas aí ele diz no versículo 5 que eles têm a aparência. Em outras palavras Timóteo, não se engana com essa gente. Então, nesse tempo, a gente tem que ter esse clamor nas nossas orações. Pai, a sabedoria que é tua, eu te peço nessa manhã, nesse dia, para eu fechar aquele negócio, para eu entrar em concordância com a minha esposa, com meu marido, para eu resolver um problema que naturalmente eu não consigo resolver. Irmãos, quantas enrascadas eu já passei com o Gilmar, que a gente se livrou. Tinha um rapaz que chegou, é da nossa igreja, e ele chegou para nós dizendo: Deus falou comigo. E hoje em dia todo mundo está tão com o ouvido antenado com o Espírito Santo que tem a frase: é porque Deus falou comigo. Gente, isso é tão sério você dizer que Deus falou com você. E às vezes as pessoas dizem Deus falou comigo, em outras palavras é assim: não se meta. Se Deus falou comigo, quem é você para desfalar Deus? Aí já vai logo na frente, Deus falou comigo. Quem é o pastor, a liderança, que vai contradizer algo que alguém está dizendo, que foi Deus que disse? E essa pessoa chegou para nós dizendo: Deus falou comigo que eu vou sair da igreja. E foi. Por quê? Não, porque eu entendo que eu preciso ir para outro lugar, porque eu preciso não sei o quê. Começou a fazer os argumentos. Na hora, irmãos, estava só eu, ele, acabou um culto. Sabe aquelas conversas, o culto é uma bênção, ei, glória a Deus, aleluia. Aí chega um usado: pastor, eu tenho um negócio para conversar com o senhor. Vou dar uma dica para você: quando você tiver um assunto que você tem que tratar com o pastor, procura outro dia. Não fica tratando assunto sério em banco depois de culto, isso é chato. Estou aqui para dizer coisas que eu passei e que eu não gostaria que ninguém passasse. Fala isso em um outro momento. Marca um particular, marca um gabinete pastoral. Porque quando você se senta num canto e o pastor está lá sentado com você ali, todo mundo está vendo: ixi, é treta. Aí já fica aquele clima, aqueles fofoquinhas, aquelas coisinhas que são desnecessárias. Recebe? Glória a Deus. E aí ele começou a falar e os argumentos pareciam lógicos. Mas sabe quando aquele assunto estava me arranhando por dentro? E aquilo começou a ficar estranho, aquele papo. Aí o Senhor começou a ministrar o que era que estava por detrás do que ele estava dizendo. Gente, Deus me mostrou que ele estava acessando vídeos sobre teoria da conspiração, sobre Illuminatis, sobre mensagens codificadas, sobre o que tinha antes de Gênesis e depois de Apocalipse. E foi na lata, pá! Você está dizendo isso porque você tem acessado isso. A pessoa se desmontou, porque não ia contradizer uma revelação que ele não tinha dito. Irmãos, serão tempos difíceis. Por que é difícil? Por causa da aparência e do nível da coisa.
Amém? Mas a minha oração hoje é que você não ache que o que você já sabe e que o que você já procurou e buscou é o suficiente para você. Porque quando nós estamos vendo cada vez mais comportamentos que antes eram considerados não normatizados, hoje transformados em lei. E há de mim de você se falar. Eu estou mentindo? Não é verdade? Mas nós precisamos ter um povo posicionado, como o bambu, que procura o mais profundo para não ser abalado pelo que vem por aí. E eu vou te dizer uma coisa, não vai melhorar. Quem vier profetizar para você, ei, que o mundo vai ser melhor, daqui a alguns tempos as coisas vão melhorar, não vai. Não vai, mas a igreja vai estar protegida. Aleluia! Não vai. Nós vamos ouvir, gente, eu tenho 53 anos, eu sei, é chocante, eu tenho cara de 15, é uma coisa impressionante, uma coisa que as pessoas ficam, nossa, como é que pode? Amém? Mas, de quando eu tinha 15 anos, para quando eu sou professora de formação, eu dei aula até 2008, e o comportamento das meninas, naquele tempo, já era diferente dos meninos. Não eram os meninos querendo agarrar as meninas, eram as meninas querendo agarrar os meninos. E hoje está pior por causa de uma coisa que tem aparência de algo bom, empoderamento feminino. Mas eu quero, meu amor, muito obrigado porque você me protege. Né, chapa? Você me protege. Muito obrigada, porque o que seria de grande parte de mim se não fosse você? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou casada com você, que você me protege, que você paga as minhas contas, né? Que você cuida de mim. Ele se levanta e vai fazer meu café de manhã, porque eu tenho que botar a lente de contato, eu demoro muito, né? O meu olho é dessa cor mesmo, tá? É só um detalhe. E aí ele desce, vai fazer o café e cuida de mim, sabe? Eu vou trocar um homem desse por causa de uma filosofia do mundo, que tem a aparência de justiça e de piedade? Não, eu não vou trocar as minhas raízes por nada que esse mundo venha a me oferecer. Deixa eu te falar uma coisa, num tempo de aparência, o que vai prevalecer é a essência. E você tem que decidir quem você é nesse tempo. Você é um crente meia boca, um crente mais ou menos, um crente pé de chinelo, um crente domingueiro, um crente farofeiro, uma crente, uma piricrente. O que é que você é? Porque sabendo quem você é, você também vai saber o caminho que está trilhado para você. Mas quando você decide ser nesse tempo aquilo que Deus te chamou para ser, amém? Isso se chama pureza e essência. E nesse tempo, só pessoas que tiveram as suas raízes profundas no Senhor é que não vão ser abaladas por novas estruturas, novas ideias, novas filosofias. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu me converti em 90. Eu tenho 35 anos de crente. Eu não posso, Fábio me conhece, lá do Rodolfo Teófilo. Amém? Eu nunca me desviei. Eu não sei o que é a night. Eu não sei o que é o pé na igreja e o pé no mundo. Jesus me comprou, me resgatou de uma maneira que eu não me apaixonei por Ele. Eu me envolvi com Ele de todas as formas. Eu não tenho motivo para voltar para o mundo. Então são 35 anos na presença do Senhor. E eu não tenho um motivo para eu te dizer, Deus me decepcionou. E no mais que vai acontecer nesse mundo, é pessoas começarem a olhar para os outros, e julgar pela aparência, e julgar por um momento e dizer, não vou mais para a igreja. Não preciso tanto ir para os cultos. Vão dizer, esse negócio de viver a vida na igreja, de estar todo tempo na igreja, isso aí enfraquece a família. Olha, eu só percebo Satanás nas entrelinhas. Isso enfraquece a família. Não estou dizendo que você não vai tirar férias, não é isso, porque Deus é um Deus de equilíbrio. Eu estou te dizendo que eu nunca perdi estando na casa do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu me converti, minha mãe não era crente, minha mãe era católica, bem fervorosa. E quando ela descobriu que eu tinha me tornado crente, eu apanhei de cabo de vassoura, fio elétrico. Eu fiquei trancada dentro do meu quarto.
Eu fui espancada várias vezes. E eu amo a minha mãe, ela já está na glória. Mas isso aconteceu comigo. Eu fui obrigada a ficar de joelhos, diante de imagens. Eu apanhava de cabo de vassoura. Eu fugia de casa para ir para o culto. Aí depois que eu passei por tudo isso, eu vou me desviar? Eu não. Amém? Eu estou cada dia mais aprofundando das minhas raízes. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa: seja uma pessoa seletiva. Não ande com todo mundo. Conviva com gente que ama a Deus igual ou mais do que você. Amém? Foi isso que me manteve crente nesses 35 anos. Sempre procurando conviver com quem sabia, conhecia e tinha vivência com Deus mais do que eu. Vocês conhecem a Joanice, que está no Japão? Já ouviram falar dessa mulher? Joanice é minha mãe na fé. Foi ela que pregou o evangelho para mim. Ela é minha vizinha. A irmã dela estava comigo no colégio. Nós fomos evangelizados e a minha casa foi ganha para Jesus. Então eu vivia na casa do Senna, que é a família, não é do Ayrton Senna, mas tinha o Ayrton Senna lá, né? Eu vivia na casa daquela família, porque eles eram os únicos crentes que eu conhecia. E eles eram crentes mesmo. Então eu vivia lá, era dentro da casa deles, na minha casa. Como eu não podia ir para a igreja, que minha mãe não deixava, eu dizia: mãe, eu vou lá na Joanice. Joanice era minha amiga de colégio, ela começou a me discipular dentro de casa. Era a forma. Amém? Eu tinha um amigo chamado Emanuel e ele morava perto da igreja. Aí eu dizia: mãe, eu vou na casa do Emanuel. Mas eu não dizia que depois ia para a casa do outro Emanuel. Eu ia para a casa do Emanuel e depois ia para a casa do Emanuel Jesus. Dava uma passadinha lá. Quantas vezes eu corri descalça, Fábio, do Rodolfo Teófilo até a Parquelândia. Descalça. E chegava, me sentava lá onde está aquela irmã. E ficava querendo ouvir pelo menos 1 minuto do pastor pregando. E corria e voltava para casa para minha mãe não ver. Eu tenho histórias para contar. Você precisa ter histórias para contar. Você precisa ter vivência com Deus. Nós vivemos num país em que é livre a nossa liberdade de culto. Então vamos aproveitar. Vamos imergir nas Escrituras. Vamos viver o Evangelho. Você tem que ter experiências com Deus que marquem a tua vida. Que quando Satanás pensar em tentar te convencer a desistir, você vai se lembrar: não posso fazer isso com Deus. Porque quantas vezes o diabo ficou: olha, mas desiste desse evangelho. Não está vendo aquele pastor que foi ignorante contigo? Aquele irmão que te caluniou? Aquela situação difícil. Menina, evangelho não é isso aí que tu está pensando, não. Quantas vezes? Mas eu tenho marcas de Cristo em mim. Eu não posso abandonar, eu já corri muito para voltar atrás. Diga assim para esse vizinho que tem o olho azul que está sentado do teu lado. Diga assim para ele. Diga assim: você já caminhou demais para desistir. Fica firme. Amém. Aleluia. Você já percorreu demais. E agora nós estamos numa estação que nós precisamos ter sabedoria e discernimento do Espírito, para a nossa fé não ser roubada, para a nossa perseverança não ser arrancada. Nós somos da fé, nós somos um povo de Deus, nós somos abençoados, nós somos um povo ungido, nós somos um povo separado. Você precisa ter histórias marcantes para contar. Você precisa ter uma experiência com Deus além da igreja. Eu me lembro, eu bem recém-convertida mesmo, acho que eu tinha 1 ano de fé, de novo nascimento. E a Joanice me ensinou como pedir as coisas a Deus. E eu me lembro que quando eu era do mundo, tinha uma mulher que fazia trabalho de feitiçaria, que ela foi trabalhar na casa da minha mãe, na minha casa. E essa mulher ensinou para minha mãe e para a gente, que era criança, uma cantoria de pedir coisas perdidas. Porque se perdeu a minha coisa que eu perdi, eu não sei onde botei. E ela ensinou aquilo. Mas é tão interessante que quando a Joanice veio nos discipular, ela ensinou como é que Deus faz. Logo para acabar logo com a influência do Satanás. E a Joanice disse: Vera, você pede ao Pai em nome de Jesus. E eu perdi umas fitas, que era da Joanice mesmo, que eram umas fitas da Daisy Osborne. Era alguém dessa época. E eu não lembrava mais onde é que estavam essas fitas. Eu não lembrava. Onde foi que eu coloquei? Meu Deus, a Joanice está me discipulando e agora passar essa vergonha. Onde foi que eu botei essas fitas? Aí eu tive um sonho.
eu sonhei, eu pedi, Senhor, me mostre em nome de Jesus, onde foi que eu coloquei essas fitas? O Senhor sabe. O Senhor vê todas as coisas, então sabe onde é que ela está. E eu tive um sonho. Eu sonhei que as fitas estavam de trás de uns livros, dentro da estante, numa gaveta, por trás de uns livros, de uma gaveta, dentro da estante. Gente, quando eu me acordei, foi me lembrando do sonho. Eu corri para aquela estante, abri a porta, puxei a gaveta, tirei os livros e o saco com as fitas estavam lá de trás. Gente, aquilo dali para uma recém-convertida foi um negócio impactante. Porque foi a primeira vez que eu ouvi Deus me responder numa oração tão real. Você precisa ter marcas, você precisa ter histórias para contar. Eu estou aqui para te dizer que nesse tempo de aparência e dificuldade, você não vai viver uma vida de religiosidade que você entra e sai. Não, você vai ter experiências com o Espírito Santo. Você vai ter experiências profundas de ouvir a voz do Senhor audivelmente. Você vai ter sonhos seguidos de revelação. Você vai ter discernimento de espírito. Deus vai te dizer claramente, não anda naquela rua. Amém? Eu lembro que eu ainda recém-convertida, não tão recém-convertida, mas ainda recém-convertida, eu fazia o curso de espanhol, e esse curso de espanhol, nesse tempo eu não tinha dinheiro de jeito nenhum, para pagar nem o ônibus, e eu ia a pé, era muito longe, não tenho nem como explicar daqui, porque eu não conheço a região, mas era muito longe, e eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro. E eu fui fazer uma prova nesse dia, lá na João Pessoa, e eu moro no Rodolfo Teófilo, lá no IMPA, longe, né, Fábio? Bem longeão. E eu fui fazer essa prova e voltei com o gabarito da prova na minha mão. Quando eu estava subindo num túnel que tinha lá, para poder atravessar, o Senhor falou comigo, não vá por essa rua. E eu, muito nova, besteira, eu vou. Amém? Eu me confundi e deixei me levar pela minha autoconfiança. Você precisa ter confiança no alto. E aí eu fui naquela rua, e julguei pela aparência. Não, eu passo tantas vezes por esse caminho. Eu sempre vou por esse caminho. Eu sempre faço esse trajeto. Não tem nada demais, eu conheço esse caminho. Então eu fui, pela estrada fora eu vou. E fui. Quando cheguei enrolando, já pensando no gabarito da prova que eu tinha feito, enrolando o papel na minha mão, eis que aparecem duas figuras. 2 rapazes gentis, sem camisa. O olho assim meio avermelhado. Entendeu? Com o mapa mundi no meio do corpo, todo tatuado. E gente boa, eles vinham os 2 na bicicleta, freando já a bicicleta com o pé. Yeah! O efeito sonoro. Aí pararam a bendita da bicicleta. Aí um desceu da bicicleta, veio andando até mim, eu fiquei, um jovem rapaz. O que será que ele quer? E no nosso atrás um terreno baldio, né? Que hoje é o Center Box, na José Bastos. Tá vendo como era longe, né? Aí o outro ficou na bicicleta, só assim, né? Ele estava lá para ajudar o colega, né? Tão inocente. Aí via ele caminhando em minha direção e eu, um jovem rapaz. Ele deve estar sem camisa, porque ele deve ter perdido a camisa. Ele deve ter esses olhos vermelhos, porque está com conjuntivite, alguma coisa assim. E aí ele já veio para cima de mim, segurou nos meus ombros e disse, passa, bora, passa o relógio, passa a prata, passa o ouro, passa a prata. E começou a me sacudir. E começou, né? Como eu digo, quando eu comecei a chamar, que eu parecia que estava dançando com ele. Aí ele começou, bora, passa a prata, passa o ouro. E quase que eu digo, eu não tenho ouro nem a prata, o que eu tenho eu te dou. Aí ele começou a me sacudir de um lado, sacudir do outro. E de repente eu fiquei naquela situação, o pânico quis me dominar. Eu estava ali sozinha, uma moça, um terreno baldio, os carros passando, ninguém vendo ninguém, querendo ir para casa, a rua toda escura. E ele começou a me sacudir, querendo dinheiro, me saculejar. Na hora veio, porque você nunca vai estar sozinho. Na hora veio a percepção do que eu deveria dizer e os testemunhos que tão recentemente eu tinha escutado sobre o livramento do Senhor, sobre os anjos aparecendo e dando livramento. E na hora que ele estava falando comigo, eu comecei a lembrar desses testemunhos. Parecia assim, que as coisas espirituais elas são velozes. E começou a vir aquilo tudo. Quando veio, aí eu ouvi claramente, diga a ele, em nome de Jesus. Aí eu olhei para ele e disse, em nome de Jesus. Aí ele parou. Quando ele parou, ele ficou olhando para o lado,
olhando para o outro, olhando para mim. Só faltei eu dizer, vai, não peques mais. Só faltou dizer isso. Aí ele ficou olhando para um lado, olhando para o outro, e foi embora. E me deixou. Irmãos, essas marcas ninguém arranca de mim. Você tem que ter experiências sobrenaturais mesmo. Se você acha que já viveu o suficiente com Deus, eu estou aqui para te dizer que tem muito mais para se viver. E esse tempo vai ficar difícil e cheio de pessoas com aparência de piedade, mas se você tiver suas raízes profundas no Evangelho e tendo intimidade com o Espírito Santo, nenhum outro Espírito te convence. É como eu digo, e eu digo isso no Rema, tudo que vem de Deus é sobrenatural, mas nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. E o que confunde as pessoas? A aparência da espiritualidade. Nesse tempo, irmãos, em que o mundo está dominado por aparência, você precisa ter as suas marcas. Você nunca pode ficar estudando uma cédula falsa de R$100. Por quê? Porque nunca vão deixar de falsificar cédulas de R$100. Mas você tem que estudar a verdadeira, porque é por ela que você identifica as falsas. A verdadeira nunca vai mudar. Segure sua Bíblia, a Bíblia na sua mão. E diga assim comigo, esta é. Vamos lá, vou fazer com vocês, que eu amo isso. Deixa eu já pego. Diga, esta é a poderosa, indestrutível, infalível, imutável palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta e é a absoluta verdade. Ela é o meu norte, o meu alimento, a minha estrada, a maior profecia dita sobre a minha vida. A palavra de Deus é Deus falando comigo aqui na terra. Eu não serei enganada pela aparência. O discernimento de espírito, que é uma garantia do Espírito Santo que habita em mim, vai ser fortalecido nesses tempos. Eu não serei enganado, eu não serei iludido, porque eu estou firmado na rocha eterna. Jesus é a rocha eterna. Jesus é a rocha eterna. Você tem que clamar por esse nome. Jesus. Jesus. Seja íntimo. Para finalizar. Olha na hora. Eu tenho uma amiga muito querida, uma mulher usada muito por Deus, chamada Cristiane Eleutério. Ela é uma profeta muito conhecida em Fortaleza. Ela é formada pelo Rema também. Ela tem um grupo de oração, na verdade não é um grupo. Ela cedeu a casa dela há quase 25 anos para ser, no jardim da área dela, uma casa de oração. Então ela leva pregadores, ela tem levado muitos professores do Rema para ministrar lá. E é uma mulher muito cheia de sabedoria, uma mulher vivida, né, de uma igreja bem grande lá em Fortaleza. E a Cristiane Eleutério disse uma vez que eu fui lá para ouvir uma pregadora da Lagoinha, que estava lá pregando, e a Cristiane, quando pegou o microfone, disse: irmãos, eu tenho feito a seguinte oração: Jesus, me apresente os teus amigos. Aquilo foi tão forte para mim. Você precisa, nesse tempo de aparência, orar: Jesus, me apresente os seus melhores amigos. Quem anda com os amigos de Jesus vai estar em segurança. Eu louvo a Deus pela amizade que eu tenho com o Fábio e com a Samir. São amigos leais. Eu tenho certeza absoluta, que se eu estiver passando por qualquer situação em Fortaleza, eu e Gilmar, Fábio e Samir não vão me desamparar. Pelo laço, pela fidelidade, pelo tempo. Eu nunca vi esse casal se desfalecendo, irmãos, em nada. Eu conheço muita gente que por pouco desistiu. E eles não desistiram. Então eu tenho o privilégio de tê-los como meus amigos mais chegados irmãos. Tenho pessoas espalhadas pelo mundo, eu e Gilmar, com as quais a gente sabe que pode contar. Eu tenho um casal, nós temos um casal de amigos em Ubajara, Diego e Maria, que são nossos amigos mais chegados do que irmãos, são confidentes. São pessoas que não vão me julgar se no dia que eu não estiver bem, mas vão me levantar. Nós precisamos ter essas pessoas, fazer esse tipo de oração.
Amém? Mas o que o Senhor está nos chamando essa manhã é que a gente só pode viver isso que eu estou dizendo hoje, num tempo tão difícil, sendo pessoas consagradas. O que é uma pessoa consagrada? Não é uma pessoa que flutua. Eu sou tão dramática, né? Acho que é a veia de professora, né? Mas é uma pessoa que... Porque consagração é literalmente separação. Então você é consagrado porque você se separou. Tá? Mas vez por outra a gente tem que lembrar o óbvio. O mundo está tão cheio de aparência que a gente tem que falar do óbvio. Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, macaco é macaco. Como diz a canção de alguém aí. É tão óbvio. É tão óbvio que filho tem que respeitar os pais. É tão óbvio que uma mãe, né? Apesar de a Bíblia dizer que ainda que teus pais te deixem, é tão óbvio, porque não é natural uma mãe abandonar um filho, nem um filho abandonar uma mãe, mas são coisas óbvias que têm que ser batidas. E uma delas é que nós somos separados e comprados. E eu quero fechar com isso, chamar o pessoal do louvor. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito. Se tem uma fazenda aqui, e a fazenda é do Fábio, e tem uma fazenda aqui, que é a fazenda do Jonatas. E nessa fazenda tem 100.000 cabeças de gado, que é do Jonas. Eita, Jonas. Mas não mata os bichinhos, não. E desse lado aqui do Fábio tem 100.000 cabeças de gado. E todos, tanto desse lado como desse lado, as raças são iguais. Os pesos são iguais. E são criados iguais. A única coisa que diferencia eles quando a porteira é quebrada, quando a cerca é quebrada, é o selo. Né? O selo, aquela ferradura que ficou lá nos bichinhos ou nos couros. Mas aquela marca identifica a propriedade. Pois eu estou aqui para te dizer que você tem a marca da promessa. E o seu selo de identificação é o selo do Espírito Santo. Amém? Queria um sol, por favor. Glória a Deus. E nós vamos nos consagrar ao Senhor. Eu vou tentar cantar um pouquinho, mas vocês vão cantar mais do que eu. Mas é adorar o Senhor. Amém? Pedindo ao Senhor discernimento, consagração. Aleluia. E às vezes, irmãos, a gente pede a Deus para Ele transformar os ambientes. Mas nós já estamos na terra como agentes dEle. É a gente falando que altera o ambiente. Então feche esses olhinhos azuis e cante. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és. Você pode dizer: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Aleluia. Toda terra celebra a ti com cânticos
Jesus e o louvor ao Rei Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há. Porque grande és tu, maravilhas fazes não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Em espírito e em verdade te adoramos, aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta, igreja, pra te adorar. que manhã poderosa foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, em espírito e em verdade, feche seus olhos e diga: em espírito. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Em verdade, vamos aprofundar as raízes da adoração. te adoramos em espírito e verdade. em espírito, Isso, igreja. em verdade, Te adoramos, Senhor. te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui pra te adorar, ó Rei dos Reis, pra te cante, igreja, Rei dos Reis. Tempos difíceis, mas com o Senhor será um tempo de graça. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Consagre sua vida ao Senhor nessa manhã. Se
você quiser ficar de joelho, ficar de pé, mas apenas se envolva com essa presença que está nesse lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar a glória de Deus. Clame pela glória de Deus na sua vida. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, aleluia, Santo é o Senhor, quem já pisou não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia ao Senhor poderoso Deus. Raízes profundas na adoração ao Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, sua igreja santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus. Ele está aqui nesse lugar. A presença do Senhor está nesse lugar.
digno de louvor. Eu declaro você vivendo essa manhã experiências com Deus aqui. Tu és santo. Você tocando no Senhor. Santo, através da adoração a Ele. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, santo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, fiel sempre. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo a bondade de Deus. Tu és fiel, canta, igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, 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 Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo eu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, vamos dizer. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E apesar, escute bem, e apesar de você viver nesse mundo, você não é desse mundo. E é por isso que você vai poder dizer assim, ó: em ti, meu Deus,
dizer: haja o que houver. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Os tempos podem ser difíceis e as pessoas podem ser trabalhosas, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, não serão confundidos, não serão abalados. Em tempos difíceis temos o Espírito Santo nos mostrando, nos guiando, nos dirigindo, e nós não tropeçaremos em pedra alguma, porque o Salmo diz: Ele, o Senhor, dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para que não tropecemos em nenhuma pedra. Porque se apegou a mim com o amor, diz o Senhor, eu o livrarei, eu o colocarei no alto retiro, porque me amou, porque conhece o meu nome. Deus te abençoe. Que a sua vida seja cheia de sabedoria. Que situações não te enganem. Que você não seja uma pessoa emocional, mas uma pessoa que discerne, que não é guiada pela sensação, pela sugestão, pela conveniência, mas que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e da palavra. Em nome de Jesus, eu declaro que quando eu voltar aqui, eu vou te ver 1000 vezes melhor do que eu estou te vendo hoje. Serão muitos mais os testemunhos, testemunhos muito mais gloriosos. Tua casa sendo visitada pelos anjos do Senhor. Ora um pouco em línguas agora. Profeticamente eu declaro: ora em línguas se você é batizado no Espírito Santo. Enquanto eu profetizo aqui na tua vida, declaro sobre a tua vida os anjos do Senhor visitando a tua casa. Oh, a despensa cheia e as noites de sono tranquilas. Toda a insônia te deixando e a tristeza dando lugar para a alegria do Senhor. Aleluia. Todo espírito de confusão na tua casa batendo em retirada. Todo espírito de confusão na tua família batendo em retirada. Todo espírito de miséria, de doença, todo espírito de imoralidade caindo fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebendo força essa manhã. Você não vai tirar forças como o mundo diz: eu tirei força de onde eu não tinha. Não, você vai tirar força de onde você tem. Você tem Deus. E se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Foi um prazer estar com vocês essa manhã. Eu estarei aqui à tarde e à noite ministrando também a palavra. E lá atrás tem o estande dos livros e tem Vivera. Deus abençoe, pastor Fábio. Muito obrigada, viu? Aleluia, glória a Deus. Pai, o Senhor é adorado neste lugar. A sua presença é real neste lugar. Obrigado por esse tempo maravilhoso que tivemos. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Estamos encerrando nosso culto, mas antes disso não poderia deixar passar essa oportunidade. Se você está aqui essa noite e ainda não fez a confissão ao Senhor, não aceitou o Senhor como seu suficiente e único Senhor, essa é a sua oportunidade de ter esse relacionamento com o Senhor, de poder experimentar o relacionamento, o cuidado, o amor do Senhor sobre a sua vida. Então, se você está aqui essa manhã e ainda não fez essa confissão, queria convidar você para vir aqui à frente. Essa é a sua oportunidade. Glória a Deus. Se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, também estamos aqui nesse ambiente favorável para você sair daqui cheio
Glória a Deus. Se tem alguém aqui essa manhã também que está com alguma enfermidade, alguns sintomas e quer sair daqui curado, queria que você viesse aqui à frente também. Glória a Deus. Todos salvos, cheios, sarados e curados. Glória a Deus. Estamos encerrando nosso culto, mas um culto maravilhoso. Não vou nem perguntar se você foi abençoado, porque com certeza você foi cheio, né, recebeu uma porção da palavra e vai sair daqui diferente como você entrou. Então, quero reforçar o livro, né, da Vera Cavalcante, uma armadilha chamada fofoca. Se você também não adquiriu esse livro ainda, pode passar ali atrás, ela vai estar ali pronto para lhe atender, dar um autógrafo. Então você pode passar e adquirir esse livro maravilhoso, que com certeza você será edificado. Amém? Lembrando que nós temos amanhã a mentoria Acessando Riqueza. Você que não fez a sua inscrição ainda, pode passar ali atrás um balcão de informações, fazer a sua inscrição e ter a sua vida transformada também amanhã através da mentoria. E no sábado, no dia 20, no sábado, nós teremos a nossa cantata de Natal. Então você está convidado para você estar aqui e trazer um convidado com você, totalmente gratuito. Você vai estar aqui vendo um espetáculo maravilhoso, com certeza vai ser algo que vai engrandecer as nossas vidas. Amém? Sem mais, vamos encerrar nosso culto. Vão na graça e na paz, sejam abençoados na prática dessa palavra. Um resto de semana uma semana maravilhosa, extraordinária, cheia de favores de Deus sobre a sua vida. Como diz nosso pastor, o seu telefone vai tocar com boas notícias, então gera expectativas. Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? E só lembrando que logo mais às 16 e às 18 nós teremos aqui nosso culto. Vera Cavalcante vai estar ministrando. Você também está convidado para estar aqui. Amém? Vão na graça e na paz.